Porque muitas vezes dentro de um casamento, um casal, o homem ele traz um pouco dessa energia masculina, dessa proteção. Sim. Mas para que a mulher se forme ali individualmente, que seja uma mulher independente, conquiste essa proteção, como a mulher pode fazer na prática para conquistar esse sentimento de proteção, Sim. de estar ali mais plena também na energia masculina dela? Sim. Então, é muito importante que a mulher entenda que a segurança, antes de qualquer coisa, é um estado interno do ser. Né? Então, muitas mulheres que sofrem com a insegurança, ou com o medo, com a procrastinação, ou não se sentem seguras, elas buscam essa segurança fora delas. Né? Aí vem os problemas aí, relacionamentos tóxicos e problemáticos, justamente por isso. Porque falta, ela busca fora, ao invés de buscar justamente dentro dela. Exatamente, busca fora. Né? E aí, essa é a questão. A gente precisa entender que, antes de qualquer coisa, é um estado de segurança que a gente cultiva dentro de nós. Mas o mais importante, gente, e é muito incrível, que é uma técnica muito simples, é a mais simples de todas. E a mais importante. E a mais importante, a mais efetiva. Que é um simples fato de você colocar o seu pé no chão, se conectar com o seu corpo e fazer isso daqui. É um abraço, né? Um autoabraço. E se dá um abraço. Caramba, e é uma coisa que realmente faz a diferença. E a mulher se sente protegida com esse ato? Total. Porque, e não é assim, algo imaginário, filosófico isso. É realmente você sinaliza para o seu sistema nervoso que agora, nesse momento, não tem por que você estar em um estado de alerta. Entende? Então, quando você se abraça, o seu corpo entende que nesse momento, tá, então eu não preciso estar protegendo ela, eu não preciso estar nesse estado de alerta, porque, por conta dos sinais sensoriais que eu estou recebendo de que está tudo bem. Porque se ela estivesse em perigo agora, na lógica, né? Se ela estivesse em perigo agora, ela não estaria fazendo isso daqui. Né? Então, o nosso corpo é muito inteligente e recebe esses sinais e identifica isso. E aí o sistema nervoso relaxa, o corpo relaxa, e aí ela consegue estar nesse estado de segurança interno. É fisiológico. E se eu pudesse perguntar, o que Deus quer que eu crie? O que Deus quer experienciar através de mim? Que a sua identidade é única, Que né? é única. Né? E você traz algo único através ali. Você é uma ferramenta de Deus trazendo isso, mas de uma forma que é só sua, né? E isso é incrível. Exatamente. E aí, queria falar agora com você sobre a questão da transição planetária. Sim. O que seria a transição planetária e de que forma o feminino pode ser o ponto-chave ali central da transformação? Maravilha. Então, se a gente observar hoje tudo que está acontecendo no mundo, né? Não só no mundo externo, mas também no nosso mundo interno, a gente vai perceber que algo está diferente, né? Tem alguma coisa diferente, tem algo acontecendo. Que talvez a gente não esteja conseguindo explicar exatamente, mas a gente consegue sentir e perceber que está diferente. E é aqui onde a gente traz esse entendimento da transição planetária, que é uma transformação energética que a Terra está vivendo. E isso está se dando por conta dos flashes solares que nós estamos recebendo. Então, são energias muito altas, frequências muito altas e que geram uma transformação no planeta inteiro. Tá no ar mais um podcast Joy, o podcast que traz para você ferramentas práticas para que você tenha cada vez mais qualidade de vida, bem-estar e prosperidade. A prosperidade que a gente acredita aqui é aquela que traz pra gente mais abundância de recursos, de dinheiro, de bem-estar, de qualidade de vida, de saúde, bons relacionamentos e um equilíbrio aí pra nossa vida. E hoje a gente traz aqui mais uma pessoa incrível, que é a Luana Rio Branco. Ela é mentora de espiritualidade e de mulheres empreendedoras e ela vai conversar com a gente sobre como trazer esse equilíbrio para o nosso dia a dia na disciplina, para que a gente consiga superar a procrastinação e tenha cada vez mais produtividade de uma forma equilibrada e mais leve. Então, eu tô aqui com a Luana Rio Branco. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada. Muito obrigada por me receber. Gratidão. Uma honra estar aqui.
Que bacana. Lu, eu quero em primeiro lugar saber um pouco mais do seu trabalho relacionado a essa questão da disciplina para mulheres, entendendo que nós mulheres temos um tempo diferente dos homens, né? Então, como que a gente pode trabalhar essa disciplina, essa produtividade dessa maneira mais leve, né? Trazendo para nossa realidade com mais leveza, entendendo que a gente precisa relaxar também, tem os nossos períodos, o período hormonal, da menstruação, para entender como a gente pode lidar com isso da melhor forma. Conta um pouco pra gente. Sim. É uma honra, é um tema que a gente realmente precisa falar sobre isso, né? Porque a gente cresceu nessa sociedade onde nós mulheres aprendemos a funcionar exatamente como um homem funciona, né? Então a gente tem muitas mulheres que têm um trabalho das 9 às 5 e é constante e infelizmente não tem o entendimento da sua ciclicidade e também dos seus altos e baixos e como que você pode conduzir isso, apesar de estar fazendo esse trabalho também constantemente repetitivo, mas como que você pode encontrar formas de trazer essa fluidez que o feminino precisa, né? Que a energia feminina precisa, para que a gente possa também ter a intuição, a gente possa também ter esses momentos onde a gente conduz muitas vezes essa energia de ação, e a gente precisa de ter a nossa energia de intuição, a gente precisa voltar para dentro, para daí agir, né? E isso acontece porque a gente, tentando se encaixar nesse sistema, a gente acaba se desconectando desse lado do feminino, que precisa dessa contrapartida, né? A gente precisa desse equilíbrio. Então, para um homem a gente pode comparar assim, um homem que ele tem a energia dele funciona mais como a energia do sol. Então, é mais estável. A mulher, ela tá mais conectada à energia da lua. Então, a energia da lua, quando a gente observa, a lua ela muda de ciclo a cada semana. Então, a gente oscila também nas nossas emoções, na nossa energia. E além disso, tem toda a questão das nossas emoções, do nosso sistema nervoso, a nossa fisiologia, que quando a gente não está conectada com isso, a gente está constantemente desgastada e desconectada de quem nós verdadeiramente somos. Então, a gente precisa trazer esse equilíbrio, tanto desse lado de entender a nossa ciclicidade feminina, como que isso impacta na nossa vida, e também como que as emoções impactam na nossa energia, na nossa disponibilidade, na nossa criatividade, na nossa intuição, né? Então, esse é o meu trabalho, é trazer a consciência para esse lugar, que a gente, né, se desconecta um pouco dessa forma excessiva de agir, e se conecta também com esse lugar do sentir, do voltar para dentro, da intuição, da criatividade, para que possa acontecer esse equilíbrio, né? E para muitas mulheres que têm uma vida muito corrida, né, a gente tem algumas práticas, algumas coisas que a gente pode fazer para trazer esse equilíbrio aí nesse lugar. Legal. Interessante pensar, por exemplo, você disse da mulher que tem um dia a dia corrido. Uma mulher que tem dificuldade, por exemplo, com a questão da procrastinação. O que você traria na prática que ela pode fazer no dia a dia para entender de onde vem a procrastinação e como que ela pode superar isso? De que forma a mulher pode enxergar qual é a raiz do problema ali? Porque muitas vezes ela está totalmente desconectada e como ela pode dar o primeiro passo para identificar onde está essa questão? Então, para procrastinação, tem 3 questões que a gente precisa observar e entender. Primeiro, o que ela está fazendo é o que ela realmente quer fazer? O que ela está fazendo é o que ela realmente gosta de fazer? É a atividade que traz entusiasmo para ela? É um lugar que ela escolheu realmente ou é algo que ela está fazendo porque ela tem que fazer daquela forma? Então, isso aqui já é um sinal de que pode estar causando procrastinação na mulher. Outra questão é, muitas vezes, a gente vai fazendo tomando nossas decisões e no nosso trabalho, e aí às vezes a gente tem algo novo que a gente precisa criar, ou está fazendo algo novo. Mulheres que estão empreendendo, por exemplo, em transição de carreira. Então essas mulheres, elas têm algo novo que elas vão experienciar. E aí a gente entende que o sistema nervoso, ele pode identificar que esse lugar novo pode ser um perigo para ela, pelo simples fato dela nunca ter vivido isso.
Então, a nossa mente, ela funciona da seguinte forma: ela vai lá, ela olha lá atrás, tudo que ela tem de memória, tudo que ela viveu até aqui, e aí identifica onde que eu tenho ali uma conexão do que ela viveu até aqui, e sei que ela vai estar viva, né? Porque a nossa mente, ela quer manter a gente vivo. No sistema nervoso tem essa função de proteger a gente e manter a gente viva. Vou colocar ele um pouquinho mais próximo. Tá. E aí, se você tá querendo agora fazer algo novo que você nunca viveu antes, o seu sistema nervoso não tem essa referência. Então, identifica isso como um possível perigo. Então, essa mulher é como se ela se pegasse no colo e fosse lá e vivesse a experiência, se ensinasse, que ela precisa se ensinar que é seguro, né? Assim que a gente vai lidando com o medo também. Muitas vezes as mulheres que estão empreendendo, mudando de emprego, ou fazendo algo novo, tem essa questão do medo, da insegurança. Então, a gente tem que, né, trabalhar de uma forma que ela vai conseguir se pegar no colo, se levar para a experiência, se ensinar até o corpo e a mente e a alma dela entender que esse é um lugar seguro dela estar. Então ali ela flui, então a energia dela vai fluir. Porque a mulher, ela precisa se sentir segura. Quando ela se sente segura, a energia feminina dela flui. Então é aqui que a gente consegue realmente chegar na raiz da procrastinação. Uhum. Então a procrastinação, ela pode ser de fato uma proteção, né? E a outra questão que pode ser é que se ela for fazer aquilo que ela está buscando fazer, talvez ela vai ter que olhar para uma questão do passado, onde ela sofreu, ou onde algo que aconteceu a ela, que trouxe muita dor, algum trauma, alguma memória. E aí o que acontece? Aí o nosso sistema de proteção vai dizer a mesma coisa, não vai para lá. Porque para você se tornar essa pessoa que realiza o que você deseja realizar, você vai ter que deixar uma parte sua para trás. Só que aí a nossa mente muitas vezes não entende que a gente pode simplesmente superar isso, né? Então tem esse bloqueio de achar que a gente vai sofrer novamente. Então, para nos proteger, a gente acaba não conseguindo fazer. Então, é uma autoproteção. A procrastinação é uma autoproteção. Uhum. E é uma questão que a gente precisa entender fisiológica mesmo, do corpo da mulher. E aí ela precisa criar esse espaço de segurança, porque, assim, internamente, a gente só tem duas respostas no nosso sistema nervoso: segurança e perigo. Não tem meio termo. Então, se ela tá no perigo, então ela tá paralisada, ela não tem clareza, ela tá com medo, ela se sente insegura, ela quer fazer e não consegue. Sabe aquela mulher que senta e quer fazer e não consegue? Uhum. E, gente, olha, eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu empreendi a primeira vez, eu abri uma loja lá na Alemanha. Eu morei na Alemanha por 20 anos. E aí, eu não estava feliz no meu trabalho. Eu estava muito perdida de mim mesma, não sabia o que eu queria. Nada do que eu estava fazendo fazia sentido pra mim, né? Que foi aí que, quando tudo começou, esses autoquestionamentos que a gente faz. Essa busca interna, né? E aí, eu falei, não, eu vou empreender. Eu vou empreender porque eu não consigo me encontrar em emprego nenhum, né? No CLT, em nenhum lugar. E aí, eu abri uma loja. Só que quando eu abri a loja, veio a crise da pandemia na época. Então aquilo me levou para um estado de medo e insegurança muito grande. Então o que acontecia? Eu estava na loja e eu estava praticamente paralisada. Então eu queria fazer as coisas, mas eu não conseguia. Sabe aquela sensação de que eu quero fazer, mas parece que tem algo que tá me segurando? Tá te bloqueando ali, invisível. Caramba. E eu queria fazer. Meu Deus, eu quero terminar, eu quero fazer o site, eu quero terminar, fazer o vídeo, eu quero expor as peças. E parece que algo me bloqueava. E era uma força invisível que te segura pra trás, sabe? E você fica naquela luta, porque você fala, gente, como assim? E aí entra várias questões. Aí você começa a se sentir incapaz. Você entra, né, pro lugar da culpa. Aí você começa a se comparar com outras pessoas, com outras mulheres. Nossa, é horrível. Né? E isso é procrastinação. E o que era? Hoje que eu entendo bem, né? Depois de eu ter feito várias formações e também dar mentoria para mulheres, principalmente por conta disso, né? Por conta da minha experiência e da minha dor que eu vivi lá atrás, foi entender que era um lugar de medo que eu estava. Era insegurança. Sim.
E você falou de buscar ali essa firmeza, essa fortaleza, né? De confiar. Você acha que a mulher consegue conquistar isso de forma independente? Porque muitas vezes dentro de um casamento, um casal, o homem ele traz um pouco dessa energia masculina, dessa proteção. Sim. Mas para que a mulher se forme ali individualmente, que seja uma mulher independente e conquiste essa proteção, como a mulher pode fazer na prática para conquistar esse sentimento de proteção, de Sim. estar ali mais plena também na energia masculina Sim, dela? sim. Então, é muito importante que a mulher entenda que a segurança, antes de qualquer coisa, é um estado interno do ser. Né? Então, muitas mulheres que sofrem com a insegurança, ou com o medo, com a procrastinação, ou não se sentem seguras, elas buscam essa segurança fora delas, né? Aí vem os problemas aí, relacionamentos tóxicos e Exatamente. problemáticos, justamente por isso. Porque falta ela busca fora ao invés de buscar justamente dentro dela. Exatamente, busca fora. Uhum. Né? E aí, essa é a questão. A gente precisa entender que, antes de qualquer coisa, é um estado de segurança que a gente cultiva dentro de nós. Né? E eu sou muito prática nisso. Eu ensino as mulheres a criar esse estado de segurança, porque, veja, a gente carrega muitas memórias no nosso inconsciente e no nosso corpo, que diversas vezes leva a gente para esse lugar de medo, de insegurança, né, de não se sentir capaz ou de se comparar. Então, são muitas questões que nós temos interno que formou a nossa personalidade e também como a gente age no mundo, né? E uma mulher que, sei lá, tem 30 anos, 45 anos, 30 anos, 45 anos aí nesse lugar de insegurança. Então a gente tem que ir pouco a pouco e se ensinando o que é de fato um estado seguro do ser, né? Então eu ajudo com práticas assim, realmente que você consegue fazer no seu dia a dia, como por exemplo, você fazer práticas de relaxamento, você fazer prática de certas estimulação em determinados pontos do corpo, como por exemplo aqui, é um ponto que a gente consegue estimular o nosso nervo vago, que é o principal nervo do nosso corpo, que vai trazer relaxamento e equilíbrio emocional. Tem algumas práticas com os olhos, que eu ensino também, ativações corporais. Mas o mais importante, gente, e é muito incrível, que é uma técnica muito simples, é a mais simples de todas. E a mais importante. E a mais importante, a mais efetiva. Que é um simples fato de você colocar o seu pé no chão, se conectar com o seu corpo e fazer isso daqui. É um abraço, né? Um E se autoabraço. dar um abraço. Caramba, e é uma coisa que realmente faz a diferença e a mulher se sente protegida com esse ato. Total. Porque, e não é assim, algo imaginário, filosófico isso. É realmente você sinaliza para o seu sistema nervoso que agora, nesse momento, não tem por que você estar em um estado de alerta. Entende? Então, quando você se abraça, o seu corpo entende que nesse momento, tá, então eu não preciso estar protegendo ela, não preciso estar nesse estado de alerta, porque, por conta dos sinais sensoriais que eu estou recebendo de que está tudo bem. Porque se ela estivesse em perigo agora, na lógica, né? Se ela estivesse em perigo agora, ela não estaria fazendo isso daqui. Né? Então, o nosso corpo é muito inteligente e recebe esses sinais e identifica isso. E aí o sistema nervoso relaxa, o corpo relaxa, e aí ela consegue estar nesse estado de segurança interno. É fisiológico. Nossa, que interessante, que bacana. E também a questão, você falou muito de buscar se conhecer, né? Então, o primeiro Sim. passo seria esse autoconhecimento e o autocuidado também. A mulher buscar se cuidar e se sentir cada vez melhor e se sentir cuidada por ela mesma. Então, se a gente pudesse trazer também para o dia a dia, o que você acha que essa mulher pode fazer para se sentir cuidada e protegida nesse lugar? O que dá para trazer para o dia a dia? Sim, ela tem que sempre estar nesse lugar de eu vou tirar ao menos alguns segundos, minutos, para me sentir, para me conectar comigo mesma. E principalmente estar presente para essas respostas. Principalmente essas respostas de alerta, que aí leva ela para esse lugar de insegurança, de medo e contração no corpo. Então, o principal cuidado que eu diria é a autoobservação. É você estar presente em você. É a gente começar a sair do piloto automático.
né? Então, a gente tem que ter algumas práticas simples que a gente consegue encaixar no nosso dia, que vai cada vez mais nos dando esse apoio para sair do piloto automático e eu estar nesse lugar onde eu consigo me observar. Então, a autoobservação é o que mais realmente vai trazer resultado para ela, porque tem coisas que não é tudo que a gente precisa fazer como a gente faz. Então, assim, por exemplo, a meditação, digamos, né? Tem situações que a meditação, ela não é saudável. Se a pessoa está em um estado desregulado, com muita ansiedade, e aí ela vai meditar, ela pode piorar essa situação. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, tem coisas que muitas vezes a gente, às vezes, acha que é o certo, que é a prática certa, que eu preciso daquilo para acalmar meus pensamentos, eu tenho que meditar, mas não necessariamente é o certo. Então, a gente tem que ter essa autoobservação para identificar o que que meu corpo precisa e quando e o que fazer, dependendo das respostas que eu estou tendo. Sim. E aí, isso aqui, você começa a ter o seu domínio interno. Entende? Você Entendi. tem o domínio da sua energia, você se conecta com o seu corpo te traz sinais, você identifica esses sinais e você traz para ele o que ele precisa. Aqui você está totalmente alinhado, né? Que aí você vai fazendo Bacana. o que faz sentido para o momento. Entendi. Muito bacana. E você tem também um projeto que é o Disciplina, que eu acho super interessante também, que é justamente trazer essa plenitude para a rotina da mulher. E para que ela, em primeiro lugar, se conheça, né? Trabalhe esse autoconhecimento, para que depois traga para a realidade dela essa transformação. E aí eu quero entender melhor como funciona esse seu projeto e como que você tem essa relação aí com as mulheres, porque é um grupo de mulheres, né? E Sim. como funciona isso? Conta pra gente. Ah, é muito incrível. A disciplina, eu digo que ela é exatamente tudo que eu não tive na vida, sabe? Eu venho nessa jornada de autoconhecimento, espiritualidade, fiz transição de carreira e empreendendo, né? Então, dentro da disciplina entra tudo isso, assim, o empreendedorismo, a espiritualidade, autoconhecimento, energia feminina. A gente junta tudo ali e realmente tem de todas essas partes aquilo que é o essencial para a gente conseguir empreender ou realizar nossos projetos de uma forma que faça muito sentido para a gente, né? Porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida e conduzindo isso, né? Porque a sociedade falou que tinha que ser assim. Ou porque eu aprendi que é assim. Ou porque meus pais falaram que deveria ser assim. Mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que a minha alma quer viver? E é esse o questionamento que a gente precisa fazer, né? Se é realmente o que me traz entusiasmo, ou eu tô fazendo isso para sobreviver, né? Então, esses são os questionamentos que a gente precisa trabalhar e criar algo que faça muito sentido pra gente. Porque aí sim, a mulher ela tem esse entusiasmo, essa energia de realização, e aí ela tem que se conhecer, ela tem que saber quem ela é, né? Então, a gente tem o processo de autoconhecimento e também essa parte energética. Porque a gente tem que ter energia de criação, energia de realização. E aí a gente junta tudo isso e tem esse programa onde eu guio mulheres, né? Eu faço um acompanhamento com elas e elas encontram ali o propósito de vida, praticamente, né? Porque o nosso propósito de vida, muita gente me pergunta como encontrar o propósito de vida, né? E o propósito de vida, ele tá totalmente conectado com o seu processo de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você sabe o que você realmente quer. Mais você sabe o que faz sentido pra você. E mais você sabe o que também não faz sentido pra você, né? Então, o processo de autoconhecimento, ele tá totalmente interligado com o propósito. E também com a nossa energia. Porque aí, quando eu tô fazendo algo que não tá alinhado com o meu propósito, a minha energia vai me falar. Eu não tenho força, eu não tenho vontade, eu fico Não cansada. rende, né? Não Não tem rende. produtividade. Exatamente. E agora, quando você tá vivendo tá alinhado ao seu propósito, nossa, você tem muita força, né? Você tem bastante atividade pra fazer? Tem, mas você tem energia, você tem gás, porque, né, você tá alinhado. E aí, uma outra coisa que é importante aqui é a gente ter essa conexão com a fonte, com Deus, dentro de nós, de onde a gente realmente vai tirar as nossas inspirações.
né? Então, quando a gente está desconectado, a gente fica se comparando com o outro. O que fulana que tem uma empresa parecida com a minha tá fazendo? Aí eu vou lá, olho para ela, o que ela tá fazendo e copio. E se eu pudesse perguntar, o que Deus quer que eu crie? O que Deus quer experienciar através de mim? Que a sua identidade é única, Que né? é única. Né? E você traz algo único através Exatamente. Você é uma ferramenta de Deus trazendo isso, mas de uma forma que é só sua, né? E isso é incrível. Exatamente. Então, é nesse lugar que a gente trabalha, né? Como que eu posso me reconectar comigo mesma? Saber o que realmente faz sentido pra mim, olhando pra minha história, tudo que eu vivi até aqui. E quem eu quero ser? O que eu quero viver? Como que é uma vida que faça muito sentido pra mim? Como que seria essa vida? E a partir disso, você cria algo que realmente está conectado, né, com todos esses pontos. E aí você flui. Então, a disciplina, ela não significa que a gente não vai ter a disciplina. Mas é a disciplina da alma. É a disciplina que leva a gente para a plenitude. Então, não é a disciplina que a gente aprendeu, né, do patriarcado, da sociedade, onde a mulher tem que seguir aquele ritmo todo dia igual. Não. É o ritmo dela. É o tempo dela. Não significa que o tempo dela é devagar. O tempo dela vai ser muito mais assertivo quando ela realmente estiver conectada a isso e fluindo. Sabe? Então, esse é o lugar da disciplina. Muito incrível, sério. E assim, falando na importância de ter essa disciplina plena, nessa plenitude, eu acho que você falou do patriarcado e a gente vem num processo, assim, na nossa sociedade de que a gente ouve muito esse lado masculino, esse patriarcado de, como você falou, aquela disciplina fechada ali e como se aquilo fosse a única verdade absoluta e muitas vezes subestimando o poder da mulher. A mulher, por muito tempo, não foi ouvida. Faz pouquíssimo tempo que a mulher pôde começar a votar, pôde começar a trazer a sua voz para o mundo. Eu acho que a gente está num período agora, inclusive vamos falar mais para frente sobre a questão da transição planetária, mas eu queria entender. É um momento em que a mulher ela precisa se empoderar no sentido de trazer a sua voz, né? Trazer a sua luz. De que forma você acha que a mulher ela pode trazer cada vez mais isso para o mundo, entendendo que é isso que vai fazer com que o mundo melhore e trazer essa força feminina é o que vai transformar a realidade. Como você acha que as mulheres podem fazer para trazer essa transformação no dia a dia, na prática? Então, assim, é realmente se questionar, né? O que eu estou vivendo hoje? O que eu estou experienciando hoje na minha realidade? É o que eu realmente quero? É o que eu realmente desejo? É o que faz realmente sentido para mim? Porque quando a mulher não está nesse estado de devoção à vida, ela não consegue estar nesse lugar de entusiasmo, de plenitude. Entende? E é possível, né? É possível. A gente precisa simplesmente se relembrar. Começar a se relembrar, voltar para si, voltar para dentro, olhar para dentro. Quando a gente faz esse caminho de volta para dentro, é aqui que a gente vai encontrando a nossa verdade, né? Então é aquilo que eu explico, o caminho do coração. Então, para uma mulher que ela quer realmente estar nesse lugar, né, onde ela vai estar nesse ponto de força, ela precisa voltar para si. E ela volta para si através do caminho do coração, que é onde ela vai de fato começar a encontrar com a verdade dela, né, com quem ela verdadeiramente é. É aqui que ela vai conseguir se libertar de crenças, memórias, de tudo que foi imposto a ela e a fez acreditar que deveria ser assim. Quando, na verdade, a alma dela não quer daquela forma, quer diferente. Então, aqui, né, o caminho do coração, que é esse lugar onde a gente vai se conectando com a nossa verdade, e que a gente vai transformando as nossas emoções, equilibrando a nossa energia. Aqui a gente vai encontrar o nosso real caminho.
Entendi. E o que seria a questão do feminino ferido? A gente vê muito. Como que a gente busca essa sabedoria do feminino para que seja uma mulher sábia, que consiga acessar, né, essa força do coração? Mas de que forma você acha que a gente pode trabalhar? O que é, em primeiro lugar, o feminino ferido e como a gente pode curar esse feminino ferido? Sim, o feminino ferido é o feminino distorcido, na verdade, né? É a distorção da energia feminina. Então, é aquela mulher que ela não está conectada à intuição dela. É aquela mulher que ela não consegue colocar limites. É aquela mulher que ela não consegue, talvez, dizer não. Ela não consegue falar o que ela realmente sente. É aquela mulher que ela não tem acesso às emoções dela. Então, ela tá vivendo um vazio imenso dentro de si. Então, quando a mulher está sentindo esse vazio, que ela não consegue encontrar esse preenchimento em lugar nenhum, é o sinal dela estar no feminino ferido. Porque aqui o vazio é exatamente o ponto de conexão com a energia feminina que nos leva à conexão com o divino. E é daqui que vem o preenchimento. Então, o grande sinal da mulher estar nesse feminino ferido é ela estar também constantemente em ação, não consegue parar. Ela se sente responsável por tudo e por todos. Ela coloca tudo como prioridade, menos ela mesma. Ela se sente culpada por descansar, ela se sente culpada de não poder estar ajudando todos, fazendo sempre por todos. E isso tem raízes da nossa infância, tem raízes da nossa ancestralidade, que a gente carrega também dentro de nós, no nosso inconsciente. Que a gente precisa o quê? Liberar, deixar ir. E é possível. Né? É possível encontrar esse ponto de equilíbrio. Muito bacana. E é interessante a gente falar, porque quando a gente fala do feminino ferido, né, energia feminina e o masculino, a gente precisa ter essas duas polaridades, né? Nós temos as duas polaridades dentro de nós, tanto a energia feminina quanto a energia masculina. E é esse alinhamento, é essa conexão que vai realmente deixar a gente nesse lugar de plenitude. Né? Onde a gente tem a nossa energia masculina, que ela é super importante, tá? A realização, ela vem da energia masculina. Sim. Né? É isso que você falou também, vem a questão da proteção. Você disse de impor limites, dizer não, saber ali quais são os seus sentimentos e até onde a outra pessoa pode ir. Então, Exato. Trazer esse limite. Isso também traz a proteção para a mulher e é um equilíbrio do masculino nesse sentido. Eu queria trazer também uma outra coisa. Você disse que a mulher ela tem um poder invisível muito forte. E eu acho que, como eu falei, por muito tempo isso foi apagado, escondido. As mulheres, quando elas trabalhavam alguma questão assim de cura, muitas vezes eram julgadas, eram condenadas, né, antigamente. E hoje em dia também existe esse abafamento do poder feminino. Me explica qual que é esse poder invisível da mulher e como esse poder invisível pode transformar e mudar a nossa realidade, a nossa sociedade. Tá, vamos lá. Então, assim, é o divino feminino. Ah, legal. Né? Como que a gente compreende o divino feminino? O divino feminino é a capacidade que a mulher tem de se conectar com o invisível e de identificar o que tem em um espaço, em um campo de distorção. Então, a mulher, ela tem uma sensibilidade muito grande para identificar quando ela está alinhada com a fonte, né, dentro dela, com o coração, ela está nesse estado de conexão consigo mesma e conexão com a fonte. Então, ela tem esse poder de identificar o que está em distorção e o que está num estado de ilusão. E isso por quê? Porque ela está muito conectada com a verdade divina através do coração. E esse poder que o coração tem e da energia feminina através da intuição é de trazer esse lugar de discernimento muito forte. Então, a mulher, o feminino divino, quando ele está potencializado, ele está ativado, a mulher está desperta, ela está conectada, ela tem essa sensibilidade de estar em um lugar e conseguir identificar o que não está, na verdade, o que está na ilusão e está distorcido. E aí ela sabe também o que fazer.
para resolver isso. Entende? Então, é o poder oculto, né, do feminino, da mulher, que ela passa por algumas iniciações espirituais, energéticas. Então, tem um caminho a seguir, né? Tem um trilhar que a mulher vai passar, realmente de conexão com o cardíaco, com o coração, para desenvolver isso. Mas esse é um dos poderes que a mulher realmente tem. E como que a mulher pode saber que ela está nesse estado, que ela está acessando através do coração esse divino? Como que a mulher sente isso, que está conectada? De que forma você pode identificar essa conexão? Então, a gente começa a experienciar muitas sincronicidades, né? Muitas sincronicidades. E ela acaba desenvolvendo também uma coragem muito grande de olhar para questões dela, que tá ali guardada, tá lá enraizado, né? Porque muitas vezes, quando a mulher não está nesse lugar, ou quando a pessoa não está nesse lugar, quando ela encontra algo dentro dela que gera muito desconforto, às vezes ela vai e escolhe uma fuga. Prefere não olhar, prefere não sentir. E a mulher que tá no divino, no feminino divino, ela sabe que sentindo aquilo, ela consegue transformar aquilo. Então, ela entende que o superpoder dela é através do sentir. E aí, ela transforma isso, transmuta essa energia dentro dela. Né? Então, energia não se cria, se transforma. Então, a gente tem esse poder encontramos partes nossas, versões nossas, que estão ainda, talvez, num estado de muita tristeza, sofrimento, né, muita dor. Então, a gente vai, o quê? Transformar isso, transmutar isso. E quando a gente faz essa transmutação, a gente libera. É ali que a gente se sente mais completa. E de que forma essa transmutação ela pode ser feita? A mulher ela vai sentir aquela dor e transformar em algo, você diz, em criação, em ideias, em projetos. Como a gente pode fazer isso, trazer isso para a prática? Eu quero transmutar um sentimento ruim, então talvez seja uma ferida do passado, então eu vou acessar essa ferida e a partir dali vou curar para transformar em algo. Se a gente pudesse trazer um exemplo, assim, como poderia aplicar? Primeiro que tem essa questão corporal, fisiológica, né, que nós temos, que a gente pode fazer com algumas práticas. Então, por exemplo, a mulher tá se sentindo, tá muito triste, né, tá com uma tristeza profunda dentro dela. E ela não tá conseguindo se libertar dessa tristeza. Então, ela vai... eu ensino isso também dentro das mentorias e todos os atendimentos que eu faço, que ela tem que passar pelo processo de aceitação absoluta daquele sentimento, sem julgamento nenhum, se é bom ou se é ruim. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é ela, de fato, ter uma conexão com o corpo dela e saber o que o corpo dela precisa para trabalhar aquela emoção. Então, ela vai trabalhar aquela emoção, ela vai sentir, ela não vai ignorar, ela não vai pegar e fazer outras coisas para não olhar para isso. Ela vai... É como se ela pegasse aquilo e falasse, eu vou olhar isso aqui de frente agora. E vou trabalhar com isso. Encarar, assim. Vou encarar. Demanda coragem também pra olhar. Vou encarar. E aí, ela encara isso. E você vai encarar com o quê? Com o seu corpo, através do sentir, através da ativação do seu chakra cardíaco. Então, tem... práticas como respiração, tem práticas como dança intuitiva, tem práticas como aterramento, música, tem diversas formas que ela consegue se carregar pelo processo de transmutação daquilo que se apresentou para ela. Mas é possível. E esse sentir envolve também o choro, então, de repente, Com sentir, certeza. chorar e soltar essa mágoa, esse sentimento, essas feridas, acessar a ferida. E uma coisa que eu sempre tenho dúvida, porque tem muitas práticas energéticas que fazem a limpeza energética. Mas eu acho que é importante, não sei, você pode falar melhor para mim, essa questão de ressignificar. Então, de olhar para aquela questão de forma até racional, olhar para aquilo e entender de onde vem o problema e racionalizar, perdoar, soltar, liberar perdão de uma forma, assim, racional mesmo. Você acha que isso é importante? Porque eu acho que é um complemento, né? A limpeza energética e também a pessoa compreender um pouco do processo. Sim, super. É por isso que, dentro do meu trabalho,
para mim é muito importante unir ciência e espiritualidade, né? Eu faço essa união. Então, foi por isso que eu me dediquei muito aos estudos da neurociência e também com as práticas holísticas, física quântica, que é para a gente fazer essa junção, para realmente encontrar um caminho onde não fique só no abstrato, mas também a nossa mente possa realmente encontrar ali o sentido de cada coisa. Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo essa prática? O que tá acontecendo dentro de mim? Né? Eu ensino muito isso para as mulheres, porque elas entram nesse estado, através disso, da sua autonomia. Né, de você realmente compreender como que você atravessa por esse processo e o que você faz e o porquê que você está fazendo aquilo. Né, eu trago muita clareza para elas, porque eu também, dentro do meu processo, muitas vezes eu me senti perdida, sem saber por que eu estava fazendo aquilo e por que realmente. E como, né, fazer esses movimentos de liberação, mas também ter o entendimento racional daquilo. Uhum. Né? E tem um processo, porque muitas vezes quando a gente tá dentro da situação, não é o momento certo de identificar o que tá acontecendo, trazer a racionalidade. Ali é o lugar do sentir. Ali é o lugar do abstrato. De simplesmente estar com a sensação. Quando a gente consegue daí entrar em um estado mais regulado, mais calmo, mais equilibrado, aí sim a nossa mente racional pode ser ativada, porque aí ativamos partes do cérebro que consegue ter essa visão mais clara, mais ampla. Né? Enquanto a gente está no lugar da dor, da tristeza e do sofrimento, aqui é a nossa mente primitiva que está ativada. Então a gente não consegue encontrar as respostas mais elevadas para as situações. Então tem um estado que aí a gente se coloca em um outro estado, aí sim a gente vai talvez escrever sobre aquilo, trazer outras práticas para você ter clareza do que está acontecendo com você e por quê, né? Quais são as crenças talvez que estavam envolvidas que te gerou aquele estado desregulado, em que você acredita, né? Em que ilusão você está acreditando que te levou para esse lugar. Entendi. Mas de um modo geral seria você soltar, liberar perdão, soltar as mágoas e todo aquele Sim. sentimento que te trava no passado, que te pesa. Então seria mais o soltar. Eu acho que de uma forma resumida seria basicamente isso, você soltar esses sentimentos que te travam. Exatamente. É soltar, deixar ir. E isso muitas vezes, para muitas pessoas, é uma coisa fica abstrata, parece, né? Mas é prático mesmo, assim, é o corpo trabalhando, é o corpo transmutando energia, né? Então é uma habilidade mesmo fisiológica que nós temos. E quanto mais a gente traz um pouquinho mais de magia para esse lugar, aí a gente conecta essa parte energética, né? Junto com a ciência desse entendimento corporal, fisiológico. Aí sim a magia acontece. Eu falo, a magia tá completa. Aí é alta magia. Não, maravilha. E aí, queria falar agora com você sobre a questão da transição planetária. Sim. O que seria a transição planetária e de que forma o feminino pode ser o ponto-chave ali central da transformação? Maravilha. Então, se a gente observar hoje tudo que está acontecendo no mundo, né? Não só no mundo externo, mas também no nosso mundo interno, a gente vai perceber que algo está diferente, né? Tem alguma coisa diferente, tem algo acontecendo. Que talvez a gente não esteja conseguindo explicar exatamente, mas a gente consegue sentir e perceber que está diferente, né? Com certeza. Então a gente vê não só nessa parte das pessoas que estão realmente sentindo muito essa questão de transtornos, ou estão se sentindo muito angustiadas, com muita ansiedade, mas a gente vê também questões econômicas, políticas, sociais, naturais, né? Então, fenômenos naturais estão acontecendo. Então, algo está acontecendo com o nosso planeta. E é aqui onde a gente traz esse entendimento da transição planetária, que é uma transformação energética que a Terra está vivendo. E isso está se dando por conta dos flashes solares que nós estamos recebendo. Então, são energias muito altas, frequências muito altas, e que geram uma transformação no planeta inteiro, né? E não só em nós, mas também fauna, flora, animais, floresta,
tudo. Tudo recebe, tudo que tem vida, né, é afetado com esses flashes solares. E isso vai gerando uma transformação real, não só na nossa consciência, mas no nosso corpo. Então, é como se um corpo, um ser que funcionava numa energia, numa frequência, agora vai precisar funcionar em uma outra energia. Então, o nosso corpo está se adaptando a essas novas frequências. E essas novas frequências são frequências mais sutis, são frequências mais leves. Frequências mais leves significa mais conectadas ao amor, mais conectadas à compaixão, à leveza, ao respeito. Né? Então, quanto mais alta a frequência, mais virtudes espirituais a gente pode esperar e sentir. E quando a pessoa não tá conectada a essa frequência de virtudes, o que ela vai sentir diante dessa mudança da energia? Isso. Então, e aí o que acontece? Quando essas energias vão chegando agora, como estão chegando, elas vão fazendo o processo de transformação, de transmutação. Entendi. Porque quando chega uma frequência mais leve, em um planeta que é denso, pesado, como o planeta Terra é denso, a gente, né, sabe que tem muita energia pesada aqui. Então, essas energias que são pesadas, elas vão sendo transformadas, transmutadas. Então, tudo isso vai vindo à tona. E não só no planeta que vai vindo à tona toda a parte sombria, então a gente consegue identificar isso como verdades que começam a aparecer. Então a gente começa a identificar questões na política, que, né, coisas que às vezes a gente não estava tendo acesso antes, vem à tona. Partes da história que talvez não foi contado, que começa a ser revelado. Então toda essa parte sombria que estava ali escondida debaixo dos panos começa a vir para a superfície. Isso vai acontecendo com nós também. Então, a nossa parte que tá ali guardada dentro de nós, aquelas dores que talvez eu nem sei que eu tenho, que tá lá guardada no fundo. Muito profundo, Muito né? profundo. Eu nem acessei ainda. Nossa, eu não sabia que tinha uma dor tão profunda dentro de mim, né? Isso também começa a vir à tona. Então, tem muitas pessoas que estão sofrendo com essas reações e muitas vezes estão achando que estão doentes, que estão tendo algum tipo de surto, mas elas estão despertando, que é o que está acontecendo. Então, a gente vai despertando para nós mesmos, né? Então, essa energia vai chegando e vai mostrando pra gente o que precisa ir embora, porque já não consegue mais se sustentar aqui, porque agora a Terra tá mudando, né? Então, a Terra é como se a Terra tivesse uma consciência. É um planeta, a consciência planetária. Então, a consciência planetária está expandindo, né? E isso reverbera em nós. É uma iluminação das sombras, né? E aí a possibilidade de fazer essa limpeza, como se fosse uma faxina aí que a gente faz no dia a dia. Você olha para a sombra e você tem que organizar aquilo, limpar aquilo. E essa limpeza, ela acaba gerando um pouco de dor, um pouco processos que a gente tem que lidar também. Olhar para a dor, olhar para aquela sujeira, acaba que pode doer, pode machucar. Mas eu acredito que seja o melhor caminho, né? O caminho de você aceitar aquilo que está acontecendo, mergulhar nesse sentimento, sentir, como você falou, né? Soltar, liberar aquilo que não serve mais e entender como você pode transmutar. Então, como você falou, transformar, de repente, essa dor em um projeto, em uma ideia, usar os seus talentos para criar coisas novas a partir dessa transformação. Porque a dor, quando ela é curada, ela se torna força. Exato. Então, trazer essa transformação. E tem gente que tem talento para música, para arte, para cinema, para foto, vídeo, e tudo pode ser transformado. Então, transformar aquele processo que você passou em algo bonito, em algo que vai trazer cada vez mais luz e iluminação aí para o mundo. Exato. Então, eu acredito que é muito interessante isso. E o poder do feminino dentro dessa transição planetária. Porque aí vem também o empoderamento da mulher nesse momento agora. E também uma coisa que eu acho que é importante para o homem ouvir um pouco mais a sabedoria feminina. Porque por muito tempo o homem teve essa dificuldade de só ele é o dono ali da razão, sou eu que sei, que faço, aconteça, e aí os resultados estão aí que a gente, na prática, a gente vê os problemas que nós temos relacionados a essa ideia de que o patriarcado sabe de tudo. Quando, na verdade, eu acho que um complementa o outro. A gente pode aprender com o masculino, a mulher aprende com o homem com a mulher.
E aí, a dúvida é, na transição planetária, como a mulher pode trazer cada vez mais esse empoderamento de forma que influencie o homem a trazer mais equilíbrio para o todo, né, para o planeta. Sim. Então, vamos lá. A mulher, né, ela, quando a gente entende qual que é a característica da energia feminina, ela é a matrix, né, ela é a mãe, ela é o que sustenta o campo. Então, quando a gente tem essa sustentação de um campo mais, com energias e frequências mais sutis e leves, e transformadas, equilibradas, automaticamente esse campo, ele influencia todo o seu redor. Então, a mulher que ela entra, a mulher que ela tá desperta e ela tá conectada com esse seu poder feminino dentro de si, ela tá com a sua energia, com seu campo eletromagnético, com energias elevadas, ela entra num espaço, a energia dela, porque a energia sutil e a energia leve, ela sempre vai ser predominante, a energia densa. Então, ela começa a automaticamente transformar o espaço. Automaticamente a energia dela começa a transmutar tudo aquilo que está desconectado, desalinhado, está distorcido. Então, o campo, né, a frequência da energia feminina, ela tem esse poder de gerar essa transformação apenas com a sua presença. Ela não precisa nem sequer falar nada. Né? Então tem muita gente que muitas vezes a mulher quer se provar, quer falar que ela é isso, e não precisa. A presença de uma mulher desperta e conectada já gera uma transformação. Né? Então, o papel do feminino que eu vejo, porque como a Terra é uma energia feminina, mãe Gaia, né? Ela tem essa característica da nutrição, ela tem essa característica de dar a vida, né? E de transformar, da transmutação também. Então, quanto mais mulheres despertarem, se reconectarem com a Terra, mais esse alinhamento vai acontecendo, mais a Terra consegue ascensionar, ascender e expandir também. Porque aí esse alinhamento acontece, né? A mulher, ela acaba se tornando um portal de conexão entre céu e terra. Acaba sendo uma ponte, né? Igual a Maria Madalena trouxe, a mulher ponte. Então essa é a mulher que ela vai criar esse equilíbrio, trazendo essa conexão, céu e terra. Entendi. E para o homem que está ali próximo a essa mulher conectada, ele também, você falou que mesmo sem diretamente ela falar ou ela fazer com que ele aja de forma diferente, ele vai ser transformado energeticamente? Se ele tem, por exemplo, o masculino ferido, questões aí, problemas emocionais, você acha que só a presença dessa mulher, ela já consegue transformar de alguma forma o masculino que está ali próximo a ela? Ah, sim. Depende, claro, a gente não pode. A gente não pode dizer que sempre vai ser sempre assim, né? Porque também depende da abertura da pessoa, depende do estado de consciência daquela pessoa, daquele homem, né, que tá conectado a essa mulher. Mas, normalmente, quando eles estão conectados em uma relação, né, e a mulher tá nesse processo de expansão, e existe ali uma conexão, uma união divina entre aquelas duas almas, com certeza isso vai influenciar nele. E aí acaba tendo essa união, né? Um reflexo, um acaba sendo o espelho do outro. E aí é onde essa união divina começa a realmente florescer. Né? Mas tem várias questões também. Tem questões kármicas, tem relacionamentos kármicos, né? Tem questões que é um pouco amplo, assim, esse tema. Sim, não dá pra gente definir, Não dá. limitar ali o que é exatamente, porque cada caso é um caso específico, não tem como limitar. Mas, de qualquer forma, como você falou, o amadurecimento da mulher, você buscar se autocuidar, buscar o autoconhecimento, se desenvolver, de qualquer forma, vai beneficiar todos ao seu redor, né? Sua família, seus amigos. E você falou dessa questão energética. Como funciona a questão da distância, assim? Você falou assim que se eu tô próxima a você, já consegue influenciar. Tem algum parâmetro de distância que essa energia consegue influenciar? Então, a gente às vezes não tem nem. Que nem eu trabalho à distância, né? Sim. Eu trabalho à distância. Então, quando a gente
trabalha com a intenção e se conecta em um campo, não tem tempo e espaço, né? E isso a gente vai contando algumas respostas através da física quântica. E então, claro, se tem essa conexão presencial, né, no caso, sim, você está caminhando e a sua energia está influenciando o campo das pessoas que vão passando próximas a você, né? E a gente vai despertando o nosso corpo de luz, né? Quando a gente está nesse estado, nesse processo do desenvolvimento espiritual, a gente vai despertando o nosso corpo de luz e ele vai se expandindo, eu acho que 1,5 metro, assim, se você consegue, ele tá, né? O seu corpo de luz Uhum. Ai, que bacana. tá reverberando, assim, é bem incrível. E de que forma as pessoas podem fazer a proteção desse corpo de luz? Já que é uma energia que você está com uma energia ali, de repente está vibrando alto, de que forma a pessoa pode fazer essa proteção, que seria invisível, mas energética do campo? Como a gente pode fazer no dia a dia, na prática? Sim, é um processo, né? A questão da proteção, porque traz esse lugar do discernimento, né? Então, muita autoobservação e, claro, você tem que estar disposta a estar se observando seus pensamentos, observando suas emoções, observando a sua energia, mas também se cuidando. Então, quais os ambientes que você está conectada? Com quem que você... quais são os lugares que você frequenta? Qual que é o tipo de alimentação que você consome? Quais são Quais são as escolhas que você faz no seu dia a dia? Você está presente para as escolhas que você está fazendo? Então, assim, a proteção não é só a gente tomar um banho de ervas ou a gente fazer uma oração, que é importante e relevante também, mas é muito mais esse lugar da autoobservação e do autocuidado. Então, quanto mais autocuidado você tem com você, quanto mais coerência você tem nas suas escolhas, mais protegida você é. Entendi. E você acha que, assim, para a mulher que tá, por exemplo, buscando essa transformação, tá buscando entender qual é o lugar que ela tá, e até para quem tá passando por uma transição no trabalho, o que você diria? Você falou, o primeiro passo é o autoconhecimento, mas o que a gente pode começar a fazer? De repente, pegar um papel, escrever, saber mais sobre você, silenciar. Qual que você acha que pode ser um primeiro passo? Olha, tô perdida, não sei o que eu faço agora. O que você pode fazer em primeiro lugar para buscar esse autoconhecimento e essa transformação? Eu diria que é o silêncio, né? A gente, de fato, conseguir silenciar. Hoje, a gente vive uma sociedade que nos impõe muitos estímulos. Então, constantemente estamos sendo bombardeados, né, de estímulos. Então, nós não temos nem sequer um momento de relaxamento, onde o nosso corpo consegue relaxar um pouco e não ter que estar trabalhando ou interpretando energias e estímulos externos. Então, eu acho que o silêncio é o mais importante. O fato de você tirar também estímulos excessivos. Então, corta a TV, corta celular. O que você puder cortar de estímulos que te mantém no piloto automático, melhor. É o primeiro passo. Cortar esses estímulos, né? E, claro, o segundo passo seria se conectar mais com a natureza. Colocar um pé na grama, abraçar uma árvore, ter um contato com a natureza, talvez mexer com uma planta, né? Buscar esse contato com a natureza, para que a gente possa ir relembrando da nossa própria natureza. Interessante. Essa questão da natureza, você acha que a mulher ela tem essa necessidade também? E qual que é a origem? A mulher ela tá conectada com as energias da natureza? Por que a natureza tem tanto poder, até de cura, né, para a mulher? Sim. Por que é tão importante a gente estar com essa conexão? Porque é um reflexo, né? A natureza é um reflexo de quem nós somos. E a natureza e a terra em si, ela tem um grande poder de cura, né? Então, só o fato da gente colocar o pé na grama, então isso é cientificamente comprovado já,
né? Só o fato de a gente colocar o pé na grama, a gente já consegue ter essa troca de energia com a terra, e isso já beneficia o nosso corpo, o nosso sistema imunológico. Então, assim, é a gente compreender o poder que tem a terra, né? E a natureza. Então, eu caminho, por exemplo, eu faço caminhadas pela manhã e eu faço uma meditação ativa. Eu, às vezes, paro para olhar uma planta, para contemplar a natureza. Quando você consegue contemplar a natureza, você passa a viver mais um momento presente. E aí, é uma coisa bem interessante, que é uma crença minha, né? Tudo é uma energia, tudo é energia, tudo emana energia. Então, você olha para uma planta e ela tem uma geometria sagrada, que ela está emanando uma frequência. Então, quando você de fato se coloca ali presente, em conexão com aquela natureza, com aquela planta, você faz essa troca de energia. Então, ela vai de alguma forma gerar algo positivo em você. Porque tudo que vem da terra é sagrado. Muito bacana. E você falou da mulher curando ali dentro dela, trazendo cura para ela, e de que forma a mulher também pode ser ferramenta de cura para o mundo. Então, a partir do momento que a mulher se cura, como ela pode trazer essa cura para as pessoas ao redor dela, ao entorno dela? Como que ela pode trazer e ampliar essa transformação interna que ela teve ali? Sendo exemplo. Sendo o exemplo vivo da transformação. A gente não consegue curar ninguém. Somente quem quer se curar. Então, é aquilo que eu sempre falo. Eu ajudo quem quer ser ajudado. Quem me pede ajuda, né? Então, a gente não consegue fazer outras pessoas se curarem. A gente não consegue convencer ninguém. A gente só consegue ser exemplo de cura. Né? Então, eu vejo muitas pessoas hoje, né, na internet, todo mundo falando, dando sua opinião sobre tudo, né? Todo mundo sabe tudo. E dando opinião sobre tudo. O que eu me questiono é, porque em vez de ficar, né, comentando tudo, vai fazer a diferença. Vai ser a diferença. Seja a diferença que você quer ver no mundo. Então, para mim, a cura principal que a gente consegue de fato gerar no mundo é sendo exemplo. É caminhando com integridade, é caminhando com coerência do que eu penso, do que eu falo e do que eu sinto. E de como eu me comporto. Né? Então, a melhor cura que o planeta hoje precisa é realmente ter essas pessoas que estão trabalhando para essa coerência e para esse discernimento. Aí sim, a mente consegue olhar e ter uma nova referência, que é possível sim viver uma vida diferente. Então, com isso, a gente consegue despertar muitas pessoas através do nosso exemplo, sendo essa transformação. Sendo inspiração ali para as pessoas ao redor. Exato. E trazendo essa autenticidade também, porque você disse, muitas vezes as pessoas estão trazendo, assim, verdades absolutas. Todo mundo sabe sobre tudo. Mas a gente está falando aqui do poder do autoconhecimento, de entender que cada um é único e que é importante a gente se conhecer para entender o que é que funciona ali na nossa realidade. Porque, de repente, o que funciona para mim não funciona para você, porque eu sou diferente de você. Então, esse silêncio, esse autoconhecimento, talvez seja muito mais importante do que, de repente, ali um conteúdo X ou uma informação Y. Você se conhecer para entender quais são as suas necessidades particulares. Então, trazer isso e buscar ser cada vez mais autêntico, ser aquilo que a sua essência pede que você seja, né? Então, quando você é mais autêntico, vive a sua verdade, como você falou, você é exemplo e você inspira outras pessoas também. Então, muito legal, é incrível. A gente fala muito sobre essa questão da cura, o que você falou. Só se a pessoa realmente quiser. Você, como mentora, também traz. Você é uma ferramenta que auxilia a cura das pessoas, mas é óbvio, só se elas realmente estiverem dispostas a isso e entregues ao processo, né? Exato. Ah, muito bacana. Bom, Lu, infelizmente nosso tempo tá acabando. Já? Nossa, você acredita? Passa muito rápido, né? Nossa, bate-papo. Eu falei pra você, flui. E esse assunto, ele é assim, interminável. Tem muita coisa pra falar. Eu iria aqui até... Nossa, se deixar, não. Mas assim, foi incrível. Muito obrigada pela sua participação. Gratidão. Se você puder, por favor, deixar os seus contatos, seu Instagram, como as pessoas podem entrar em contato com você, pode deixar aí. O meu Instagram é Luana Rio Branco. Aí você pode entrar lá, me seguir. Eu tenho um canal no YouTube também. E entra em contato comigo, que aí eu vou conseguir entender melhor o seu momento, né? Saber exatamente
qual que é a sua busca, o que que você procura, o que que você quer criar na sua vida. Sim. E aí temos várias ferramentas para ajudar quem deseja realmente estar vivendo esse estado de plenitude consigo mesmo, em primeiro lugar. Sim. E aí você vai poder acompanhar de forma específica o caso de cada uma das pessoas, né? Através da mentoria tem essa possibilidade, né? De fazer uma coisa mais voltada para a pessoa de forma única, como a gente falou, né? Cada um tem sua essência, sua personalidade. Exatamente. E a mentoria traz isso, né? Eu tenho a minha comunidade, que é a comunidade que eu tô lançando agora, para pessoas que estão passando pelo processo do despertar espiritual, né? Que é um projeto incrível, que é a Aliança Quântica Estelar. Então, ali a gente vai estar trabalhando bastante essa parte da espiritualidade, do desenvolvimento espiritual, da energia e todo esse processo mesmo conectado à transição planetária. Então, ali as pessoas vão, de fato, receber tudo o que elas precisam para atravessar por esse processo de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. Então, a comunidade, você vai se conectar com pessoas que estão também no processo do autoconhecimento e do despertar espiritual. Nada melhor do que você encontrar a sua tribo, que fala a sua língua, que te entende, né? Do que você ficar... não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar os seus insights, as trocas. Então, a comunidade, ela vem para esse lugar, pra gente se encontrar, né? E passar por esse processo de uma forma muito mais leve. Porque eu passei por um processo de isolamento e é muito melhor em grupo. Ah, com certeza. E essa troca também, ter essa troca energética com pessoas que estão ali alinhadas à sua energia também faz toda a diferença, né? Ter essa ambiência é transformador. Acho que muda o patamar ali da onde a gente tá, muda o nosso nível de consciência, até quando você está próximo a pessoas que estão mais conscientes. Total. Impulsiona. Com certeza. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. E se você também gosta do tema autoconhecimento, nós temos a nossa ferramenta, que é o Diário do Autoconhecimento, onde você pode trabalhar aí a escrita terapêutica, escrevendo, se conhecendo, com passo a passo, orientação. Vai estar aqui na tela, também na descrição do vídeo. Para quem está assistindo aí na TV, você pode acessar pelo QR Code que está na tela. E esse aqui foi o episódio de hoje. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.